Queridos, como é bom meditarmos na palavra do Senhor, adorar ao nome daquele que venceu todas as coisas, aquele que tem nas suas mãos toda a nossa história, escreveu toda a história deste mundo e tem nos dado bênção, derramado bênção sobre as nossas vidas. Meus irmãos, eu quero nesta noite compartilhar com você o texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo de número 10. Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 10. Que nesse instante, querido, mesmo você estando em casa, abra sua Bíblia, reúna os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, as crianças devem estar presentes também, neste momento de culto, de adoração e pregação da palavra do Senhor. Então convido você, mesmo em casa, como você está, nós faremos esta leitura. Eu gostaria que você estivesse prestando bastante atenção, pois Deus com certeza na leitura já falará ao seu coração. Êxodo capítulo número 2, de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, porque das águas o tirei. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, é a Tua palavra que foi lida, e a Tua palavra que nos alimenta a alma. Nós suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que independe da tecnologia, independe até mesmo do pregador, independe, ó Deus, de qualquer ocasião, mas o Senhor, Ele faz, ó Deus, maravilhas através de nós. E nós suplicamos ao Senhor, que vaso pecador como sou, que o Senhor venha alimentar o Teu rebanho nesta noite, que o Senhor venha falar através de mim, pelo Teu Espírito Santo, por meio da Tua graça e compaixão. Fale ao Teu povo nesta noite, alimenta-os com a verdade, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um contexto onde nós falaremos sobre a providência de Deus no levantamento de um mediador. O livro de Êxodo, querido, nos mostra a providência de Deus em manter o seu povo, a providência de Deus em continuar a sua aliança. Havia um povo, os hebreus, eles estavam já há cerca de 400 anos escravizados debaixo da mão de Faraó. E diante e debaixo do Egito, muitas coisas aconteceram. Houve mudanças drásticas no caráter e na personalidade, nas pessoas dos faraós. E agora o contexto em que o povo de Êxodo aqui está nos mostrando, o livro de Êxodo está nos mostrando, é que este povo, segundo o autor, próprio Moisés, este povo está debaixo de um homem louco, de um homem tirano, um homem faraó que afligiu este povo com a sua tirania. Ele deu uma vida extremamente amarga a este povo. E para não parar por aí,
ele começou a fazer uma matança no meio das crianças. Ele chamou 2 escravas, Sifrá e Puá, para que essas hebreias, dentre mesmo do povo hebreu, elas, no momento do parto, elas pegassem aquelas crianças que acabou de nascer e as matariam. Triste história é esta, sofrimento terrível este. Sifrá e Puá, porém, temeram ao Senhor e não fizeram isso. Vendo o Faraó que elas não tinham obedecido a sua palavra, então ele ordenou, foi uma lei, um decreto, em que agora todas as crianças abaixo de 2 anos de idade deveriam ser jogadas no rio Nilo. Meus irmãos, este homem é um louco. Este Faraó fez isso movido pela sua tirania, movido pela sua posição militar, devido ao seu egoísmo, porque o seu medo era de que este povo, os hebreus, crescessem, como de fato eles estavam crescendo assustadoramente dentro do Egito, e quando armasse alguma guerra, estes hebreus se alinhassem aos inimigos dos egípcios e viessem contra os egípcios e os vencessem. Então por isso o Faraó manda matar essas crianças do sexo masculino. As meninas serviriam como escravos, mas os meninos serviriam como soldados. Então vamos matar os futuros soldados, vamos matar essa gente, jogar as crianças no rio Nilo. Querido, que sofrimento terrível. Nós estamos, queridos, diante de uma das descrições dos piores sofrimentos que a Bíblia narra. Imagine você nessa situação. Aconteceu um decreto como esse de você ter que entregar o seu filho aos soldados e eles o jogam no rio Nilo. Que coisa triste, que momento terrível para o povo hebreu, momento triste para o povo de Deus. Mas essa história, este contexto, na verdade, se remonta a Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Porque em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, ali é travada uma batalha, a qual chamamos de a guerra das sementes. A semente da serpente, Satanás, e a semente da mulher, que era o povo eleito de Deus e que viria o descendente, que é Cristo Jesus. E ali uma descrição de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, a partir daí, Satanás, que é esta serpente, a sua semente, durante toda a história bíblica, tentou matar e acabar e exterminar com os ascendentes da semente que seria Cristo Jesus. Faraó aqui, então, ele estava dando um tiro no escuro para ferir, para matar os ascendentes, aqueles que seriam, então, os pais do próprio Cristo Jesus. Então aqui, queridos, é uma questão muito mais espiritual. Há uma guerra de semente. Faraó, ou seja, Satanás, tentando acabar com o povo hebreu, com o povo de Deus, com o povo eleito, para atingir Cristo Jesus. Mas, queridos, este povo que Deus escolheu, os hebreus, Deus tem um compromisso com eles. Deus tem uma aliança com eles. Deus tem algo novo para eles. Por isso, queridos, o que nós podemos ver é que há sempre uma esperança. Há esperança, queridos. Nós não podemos olhar a Bíblia e ao término da sua leitura não brotar em nosso coração um sinal de esperança, porque há esperança para você. Houve esperança para este povo. Na verdade, este plano redentivo, este sofrimento, diante deste sofrimento que eles estavam passando, nós sabemos o final da história, nós sabemos a continuidade, o que sucedeu passo a passo na história, o nascimento desse menino, que se chamou Moisés, que foi o libertador deste povo, etc. Mas este povo, 400 anos, como ter esperança diante de 400 anos de escravidão? Neste tempo não se levantou nenhum profeta, não houve nenhuma revelação nova do Senhor. Talvez, queridos, eles nem vibrassem quando Moisés, então, depois da história mais à frente, se ergueu e voltou ao Egito, dizendo que ele seria o libertador. Talvez eles não vibrassem tanto porque não tinham mais essa esperança de um novo mover de Deus na vida deles. Muitas vezes, queridos, nós vivemos ou não vivemos a esperança.
Muitas vezes nós não conseguimos viver isso nas nossas vidas. Há esperança. A gente olha para as circunstâncias, a gente olha para as ocasiões e não vemos esperança. Como este povo escravizado há 400 anos, sem esperança. Mas, queridos, este texto que nós lemos, já podemos aprender aqui algumas lições. A escravidão do pecado nos cega diante do poder de Deus. Logo, você precisa de um libertador. As circunstâncias e sofrimentos podem também nos cegar diante da providência de Deus. Logo, você precisa restaurar a sua fé, rogar a Deus para abrir os seus olhos espirituais e colocar no seu coração que há sim esperança para você. O nascimento deste menino, deste bebê, é um sinal, querido, que ninguém contava, que ninguém poderia imaginar, mas este capítulo de número 2, poderíamos resumir nisto: há esperança, tem algo acontecendo aqui, que Deus está movendo algo para abençoar o seu povo como nunca, pelo menos há 400 anos. Queridos, então, em meio à guerra, Deus continua sendo Deus, sustentando o seu povo, a sua aliança. Em meio a este contexto, há esperança. Mas eu quero ver com você, meditar com você nesta noite, sobre como Deus preparou o mediador. Como foi a preparação deste mediador? Uma coisa é certa, como uma tese teológica, nós poderíamos dizer que Deus prepara ou preparou o mediador por meio de uma providência sobrenatural, mas juntamente com a responsabilidade humana. Queridos, Deus tem decretos e Deus tem providência, mas Ele usa a responsabilidade humana, Ele usa os seres humanos, os seus escolhidos, para cumprir os seus propósitos aqui nessa terra. Por isso fica até mais claro entendermos o que é pecado. O pecado é quando nós entendemos os propósitos de Deus, a sua revelação na sua palavra, e sabemos que Ele quer nos usar para cumprir os seus decretos, sermos usados como algo providencial de Deus aqui nessa terra. E o pecado é exatamente isso, é quando nós erramos este alvo, é quando nós, sabendo de tudo isso, nós fazemos coisas contrárias à vontade de Deus e não deixamos Deus nos usar. Mas em primeiro lugar, queridos, como Deus preparou o mediador? Em primeiro lugar, queridos, que eu quero ver com você, olhando para esse texto, Deus preparou um mediador por meio da preservação da sua aliança. É isso mesmo. Nesses 400 anos, Deus preservava a sua aliança. Bem como no capítulo de número 1, você pode ver isso, mas no capítulo de número 2, versículo 1 fala assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com um descendente de Levi. Queridos, às vezes a gente passa por esse texto tão rápido, mas a gente não percebe que no meio deste caos, no meio desse sofrimento, no meio desta circunstância, houve um casamento, houve um início de uma família, e foi a partir desta família que tudo começa a brotar, a ter agora um momento que eles não sabiam, mas Deus estava movendo a história através de um casamento, através de uma família que estava ali iniciando. Mais à frente você vai ver que este homem da casa de Levi era Anrão, e também esta mulher se chamava Joquebede. Anrão era sobrinho direto de Joquebede. Joquebede era sua tia, irmã de um dos seus pais. E ele casou-se com a sua própria tia. Queridos, aqui nós temos Deus como aquele que está preservando a aliança. Nesse cenário caótico, a gente vê luzes de esperança, então, este casamento. A gente vê, queridos, a aliança, por exemplo, em Abraão, dizendo: você será pai de uma grande nação. E aqui nós estamos numa linha fina, numa linha tênue, de que se não houvesse esse casamento, humanamente falando, não teríamos um mediador. Mas Deus, de forma simples, de forma sobrenatural, no meio de um caos, no meio de um sofrimento terrível, Deus faz um homem se casar com a sua própria tia, e ali vai nascer o mediador futuro. Isso, queridos, é prova
de que Deus tem compromisso, de que Deus promoveu este casamento neste tempo, porque Ele tem compromisso com o seu povo, e esta semente do livramento, este mediador está para chegar através, Deus, deste casamento. Era a partir deste povo, a partir deste casamento, que viria o grande libertador, Moisés. Deus nunca abandona a sua aliança. Deus tem promessa para com a sua vida. Deus tem promessa para conosco. Ele tem aliança conosco. E em qualquer situação que passemos, Deus tem aliança com o seu povo. Deus tem compromisso com o seu povo. Nasce uma raiz de esperança. Nasce um sinal de alegria e de esperança na nossa vida. Pode ter plena certeza disso. Mas em segundo lugar, queridos, a providência de Deus, como Deus preparou o mediador por meio da preservação da aliança, e em segundo lugar, por meio do encontro da providência de Deus divina com a fé. Ou seja, nós estamos agora falando da soberania divina e também estamos falando agora da responsabilidade humana. Observe comigo o versículo número 2 e 4. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Meus irmãos, Deus poderia levantar um homem dentro daquele povo mesmo, e já dali mesmo, já poderia libertar o povo, e já iriam embora as 10 pragas, enfim, iriam embora para a sua terra prometida. Mas Deus, Ele quer usar a nossa vida para cumprir os seus propósitos e os seus decretos. Deus soberana e providencialmente, e com muita calma, com muita compaixão, no tempo dEle, Ele faz acontecer um casamento. Ele faz nascer um filho. Mas Ele faz isso em meio a um contexto de caos e de sofrimento. Esse é o nosso Deus, que nos surpreende, que faz coisas que nós muitas vezes não confiamos, muitas vezes duvidamos, mas é Deus movendo todo o caminho da história. Em outra circunstância, essa seria uma história normal, alguém que se casou e teve um filho, mas este contexto é que este menino, ao nascer, deveria ser jogado no rio Nilo. Imagina o coração daquela mãe. Veja só, queridos, ela já tinha 2 filhos. Ela já tinha uma filha chamada Miriam, e ela tinha também um outro filho, possivelmente o primogênito, chamado Arão. E eles poderiam pensar, já temos 2 filhos, não está na hora de maneira nenhuma de ter outro filho. Mas ela terá um bebê em meio a este terrível sofrimento. Queridos, esta mulher ficou grávida, deu então à luz a um filho. E diz o texto, viu que ele era formoso, vendo que era formoso. Meus irmãos, a palavra formoso aqui é a mesma palavra usada em Gênesis, no capítulo de número 1, onde fala assim que tudo que Deus criou era bom. Viu Deus que tudo era bom. É a mesma palavra usada aqui, e vendo que ele era bom. Aqui não está falando, querido, simplesmente da característica física daquele bebê. Porque poderíamos pensar, se ele fosse feio, né, ela então entregaria, jogaria o bebê. Esse menino é meio feio, eu vou entregar para os soldados, então, que nasceu muito feio. Não é isso, queridos. A palavra formoso aqui, segundo o que nós vamos ver lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, segundo o que vamos ver lá no livro de Atos, capítulo de número 7, nós vamos ver que essa palavra revela para nós, a palavra formoso, revela para nós que a sua mãe viu algo de especial neste menino, ela viu algo de esperança neste menino. Ele era formoso divinamente, como uma obra divina na sua vida, no seu nascimento. Por isso acontece agora tudo o que está acontecendo aqui. Vendo ela que ele era formoso, tudo que Deus fez era bom. E ela contraria toda a circunstância e resolve manter este filho. E como ela fez isso? Ela o escondeu por pelo menos 3 meses. Exercício de fé, com certeza. Aquela mãe, querido, não recebeu nenhuma visita de um anjo dizendo, Joquebede, você vai ter um filho, você vai guardar este filho durante 3 meses, e vai acontecer desse jeito e daquele jeito, mas Deus vai te dar o livramento, e ele vai ser o grande libertador do povo hebreu. Essa mãe não recebeu nenhum sonho, nenhuma revelação direta de Deus.
O que ela simplesmente fez foi exercitar a sua fé diante da obra que Deus fez, que era boa, que era formoso na vida deste menino. E ela, com a sua fé, ela começou a guardar este menino por pelo menos 3 meses. E ela o guarda, então agora, depois do vencimento destes 3 meses, ela o esconde e toma um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pôs este menino e largou no carriçal à beira do caminho. Pensa na dificuldade desta mãe. Querido, ela então resolve confiar mais ainda no Senhor, e ela faz o cesto. Queridos, é interessante nós notarmos também que a palavra cesto aqui, se você for olhar também lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6, é a mesma palavra usada para a arca de Noé. É a mesma palavra, e essa palavra ocorre apenas 2 vezes no Antigo Testamento, que é a arca propriamente de Noé e a arca de Moisés, que é exatamente este cesto. E o que significava a arca de Noé? A arca de Noé simbolizou, queridos, a preservação de uma família e de um povo. E Noé era o mediador desta aliança, era o mediador deste povo. E ele coloca a sua família dentro daquela arca como lugar de proteção, e Deus preservando a sua casa e a sua família. E o que nós vemos aqui agora na chamada arca de Moisés, ou cesto de Moisés? Deus, da mesma forma, preservando o seu povo, preservando a aliança e trazendo este povo para perto de si, porque Deus tem compromisso com você, Deus tem compromisso com o seu povo, Deus tem compromisso com aqueles a quem Ele escolheu, e Deus está preservando a vida dessa criança, porque essa criança seria a libertadora de todo este povo, pois ele era formoso, tinha algo de Deus ali na vida daquele menino. Queridos, aquela mãe então coloca à beira do lago, do rio, e às vezes nós ficamos pensando assim, que ela colocou ele dentro do rio, né? Aí o rio foi levando, ele batendo para cá, ele batendo para lá, vem um jacaré e tenta buscá-lo, vem um outro, sei lá, um animal, e ele está ali passando por aqueles rios, Queridos, não houve nada disso. O que a mãe fez foi colocá-lo num carriçal, ele estava num ponto fixo. O carriçal, para que você saiba, é um local bem úmido, porque o rio bate ali, seria como se fosse um pântano, e ali ela o colocou nesse carriçal e ele ficou ali. E Miriam, que era a menina, a irmã, diz o texto que ela ficou de longe para observar o que lhe haveria de acontecer. Este também é um outro exercício de fé. Não somente a fé da mãe do menino, mas também a fé da irmã da menina. E eu acho lindo esse texto quando fala: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que exercício de fé. A providência de Deus se une à fé colocada no coração daquela garota também, e também de sua mãe, e também de seu pai. Quando Deus age, querido, Ele desperta em nós a fé no nosso coração, para confiar nele, para descansar nele, que Ele providenciará todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. O que vai acontecer? Nós sabemos o fim da história, mas aquela garotinha, irmã do bebê, ela não sabia o que iria acontecer, e ela ficou de longe. Eu me lembro da história de Abraão, que foi assim também na entrega do seu filho Isaque. Em Gênesis capítulo 22, versículo 4, nos diz assim: Abraão ergueu os olhos, viu o lugar de longe, e disse aos seus servos: esperai aqui, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para juntos de vós. Abraão, queridos, foi para sacrificar o seu filho, e ele ergue de longe, ele vê de longe também o lugar, e ele volta para os seus servos, e com o coração de fé em Deus, ele diz: nós voltaremos para junto de vós. E ele estava indo para sacrificar o seu filho. E por que ele diz, nós voltaremos? Porque era um exercício de fé, porque ele sabia que Deus, o provedor do livramento, o provedor de todas as coisas que nós necessitamos, Ele iria prover um livramento e salvação na sua vida, de alguma forma ou de outra. E assim a irmãzinha daquele bebê também fez. Ela ficou de longe, esperando ver o que havia de suceder. Queridos, nós
podemos ter plena certeza que nós podemos descansar no Senhor e veremos a mão de Deus agindo em nossa vida, no seu tempo, do seu modo, do seu jeito. Confie no Senhor, a providência de Deus virá. Confie no Senhor, o mediador virá. Há esperança. Há esperança para você sim. Confie em Deus, confie no Senhor. Aprendemos, queridos, que com isso, que Deus age em meio às trágicas notícias da vida. Deus nos surpreende com as suas providências, despertando em nossos corações uma fé que lhe agrada. Tenha fé em Deus. Isso que estamos vendo é Deus, através da sua providência, do seu plano, agindo na responsabilidade humana, exercício de fé. Deus providenciando o libertador. Em terceiro lugar, queridos, Deus ele traz esse libertador por meio da preservação da vida. Os versículos 5 a 10 nos fala que a filha de Faraó desceu-se para banhar no rio, bem como as suas donzelas. E as donzelas, enquanto passeavam por ali, a filha de Faraó viu um cesto naquele carriçal, num lugar fixo ali parado. E ela então dá ordem às suas criadas: pegue lá aquele cesto. Elas pegaram o cesto, ela tomou o cesto, abriu o cesto e viu ali uma criança, viu ali um bebê chorando. Meus irmãos, Deus faz tudo isso por meio da preservação da vida. Foi Deus quem nos criou, Ele soprou em nós o fôlego de vida. Jesus afirmou que Ele nos veio dar vida e vida em abundância. O Espírito Santo no Novo Testamento é falado o Espírito de vida, é conhecido como Espírito de vida. Então Deus é vida. Deus é quem nos dá vida e é Ele quem sustenta e providencia todas as coisas para a nossa vida. A sua vida é importante para Deus, sim. A sua vida é importante para o Senhor. Logo, querido, essa atitude de Faraó era repugnante, era abominável, porque ele estava acabando com a vida. Mas o que estamos vendo aqui é a guerra das sementes. Faraó, Satanás, tentando destruir a semente que é Cristo Jesus, o descendente que é Cristo Jesus, queria de uma certa forma, olhando por cima da história, destruir Moisés, destruir este libertador. A princesa desce para o banho. Meus irmãos, Faraó, possivelmente, segundo os nossos historiadores, esse Faraó era Ramsés II. Ramsés II, ele tinha pelo menos 100 filhas. Ele tinha 100% de possibilidade de que as suas filhas confiavam nele. E de que todas as suas filhas, se vissem alguma criança por aí, iria entregar a Faraó, ao seu pai, e ele iria jogar no rio Nilo. Mas esta filha, diante de 100 filhas, esta filha que Deus, de fato, a escolheu para estar naquele lugar, naquele momento, com aquelas escravas e com aquele pensamento de discordar do seu pai, ela então toma aquele cesto e vê ali uma criança e teve compaixão daquela criança. Ela identifica como menino dos hebreus. É lindo isso também. Ela disse: este menino é dos hebreus. Por que você acha que essa mulher, que essa princesa, identifica aquele menino como sendo dos hebreus? Não havia nenhum bilhetinho, não havia nenhum endereço, filho de quem, pai de quem. Queridos, havia na verdade um sinal da circuncisão naquele menino. Havia o sinal, de fato, da bênção de Deus, da marca de Deus na vida daquele bebê. E quando ela viu aquele bebê, ela viu a marca da sua circuncisão. E com certeza ela o identificou como aquele que veio dos hebreus. Este menino é dos hebreus. Queridos, como você é conhecido? Será que as pessoas, o mundo que está querendo nos destruir, o mundo que nos odeia, ao olhar para você, vê em você a marca de Cristo na sua vida? A circuncisão foi hoje substituída pelo batismo, nós cremos assim. Você foi batizado pelo Espírito Santo, você tem a marca de Cristo na sua vida. Como você é olhado, como você é identificado diante deste mundo? Queridos, a sua vida é importante, não porque simplesmente você existe. A sua vida só é verdadeiramente importante quando você tem Cristo no seu coração e você olha para a sua vida e você vê a providência, o poder, a compaixão, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Queridos, aquela mulher teve compaixão e mandou então Miriam, que é essa irmã, fala: senhora, a senhora quer receber aqui alguém para cuidar deste bebê? Quantas mães haviam ali
naquele Egito, porque perderam os seus filhos e poderiam amamentar uma criança, com certeza. Mas aquela irmã, movida também por obra do Espírito Santo, Deus nos seus decretos, usando a responsabilidade humana, ela diz no versículo 7, queres que eu vá a uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? Aquela mulher não questiona sobre quem era aquela menina, adolescente, jovem, não sabemos, mas ela logo dá uma ordem para ela, sim, vai. Aquela menina, irmã do bebê, saiu e chamou a mãe do menino. Como Deus usou a inteligência, a sabedoria para aquela menina, para com aquela menina. E ela então entregou ou mostrou quem era a mãe daquela criança, e lhe disse à filha de Faraó, leve este menino então, cria-mo, pagar-te-ei teu salário. Moisés volta para a sua casa, o bebê volta para a sua casa, mas com uma proteção. E ainda mais, a filha de Faraó disse que ia pagar um salário para ela. Meus irmãos, Deus é tremendo em fazer coisas que nos surpreende, em preservar a vida e dar sustentação em momentos difíceis e terríveis da nossa vida. Porque Deus tem planos, Deus providencia, Ele está providenciando o nosso libertador. E então aquela mulher volta para a sua casa, ganha o salário e tem toda a proteção da própria princesa. Isso, querido, vemos que Deus, Ele preserva a vida. Que Deus conhece o início e o fim de todas as coisas. Ele coordena toda a história e trabalha para que todas as coisas aconteçam conforme a sua soberana vontade. Por último, como Deus trouxe esse mediador, este libertador. Ponto 4, agora, queridos, nos diz que é através do cumprimento dos seus planos. No versículo de número 10 diz, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Então lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Providência através do cumprimento dos seus planos. Queridos, esta mãe passa por uma segunda dor. A primeira dor foi ter que deixar o seu filho no carriçal, à beira do rio Nilo. O segundo agora seria entregar o seu filho, agora maior, para a filha de Faraó, para que ele seja criado conforme a sua cultura e conforme a sua sabedoria. Diz o texto lá em Hebreus, na grade curricular dos heróis da fé, que Moisés ele foi criado em toda a cultura egípcia, que ele foi curado em toda a sabedoria egípcia, promovendo com que de fato ele fosse um homem que fosse mais tarde libertar o povo da escravidão. Meus irmãos, esta mulher então passa por uma segunda dor. Era plano de Deus que ele fosse criado daquela forma. Atos 7, 22 nos diz, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obras. Quando olhamos, queridos, para o amor de Deus na história, sempre que o mediador é levantado, foi em contexto de dor, foi em contexto de sofrimento, foi em contexto de escravidão, foi em contexto de perseguição, foi em contexto de vida amarga. Você pode conferir isso principalmente em todo o livro de Juízes. Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, você vai ver isso. E aqui, queridos, a gente vê o quê? Ela teve que entregar o seu filho. Meus irmãos, essa história me leva no fato de que Deus, o nosso Deus, por amor de nós, baseado em sua aliança e em sua promessa, Ele entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Aqui estamos vendo um sinal da redenção. Aquela mulher entregando o seu filho. E a gente vê Deus entregando o seu filho para nos redimir, para nos salvar. Cumprimento dos planos de Deus. É necessário a morte. É necessário um mediador. É necessário um intercessor. É necessário providências. É necessário um plano. E este plano está sendo cumprido na vida deste menino. Esse plano está sendo cumprido na vida dessa mulher, desse pai, dessa irmãzinha, através também da filha de Faraó, porque Deus tem planos sobrenaturais. Deus tem planos para cumprir, para que o mediador venha até nós. E o plano de Deus é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê
em suas palavras e em suas obras, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela princesa o chama de Moisés. Raiz do nome Moisés, libertador. Raiz do nome Moisés, aquele que é tirado das águas. Queridos, o homem tirado das águas vai ser usado para tirar o povo da escravidão. Aquele que mandou jogar os meninos no Nilo para morrerem, tem a sua própria filha tirando um bebê para a vida, para dar vida ao seu povo. Deus começa a preparar este mediador desde o seu nascimento. Para concluirmos, queridos, você pode perceber comigo, no versículo de número 3, nós podemos ver que, não podendo escondê-lo por mais tempo, aquela mulher tomou um cesto. No versículo de número 5, nós vamos ver que após a ordem da princesa, as criadas vêm com aquele cesto, e diz o texto no versículo 5, que aquela princesa o tomou. Quando olhamos, queridos, para o versículo de número 9, no finalzinho do versículo 9 diz, e a mulher tomou o menino e o criou. No versículo de número 10, a mulher o trouxe à princesa. E no versículo de número 10, a princesa lhe chama de Moisés. Em tudo isso nós vemos Deus tomando as rédeas da história. Perceba que neste capítulo, nestes 10 versículos que lemos, não há nome de ninguém. Todos aqui são anônimos, a filha do fulano, a filha do ciclano. Aqui, queridos, é porque evidenciasse o nome daquele que é poderoso para providenciar o nosso libertador. Só o nome do Senhor Deus deve ser digno de toda adoração. Por isso, queridos, Deus continua movendo através da minha vida, através de sua vida. Não para através de você trazer um libertador, porque ele já veio. Mas para através de você e de sua vida, proclamar as verdades de esperança para este mundo sem esperança. Deus quer usar a nossa vida como usou Joquebede, como usou Miriam, como usou a filha de Faraó. Que nós devemos trazer água para quem tem sede, queremos trazer alimento para quem tem fome, trazer luz para quem está na escuridão, trazer esperança para quem está desesperado na vida, trazer vida para quem está à beira da morte. Queridos, há esperança sim, sempre houve esperança. E que essa esperança que foi criada ali naquele dia, neste contexto, possa também estar criando no seu coração. Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus que contraria toda circunstância e traz esperança no seu coração. Que Deus te abençoe para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.